1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 22, Paulo vai nos mostrar como manter o fogo do Espírito Santo. Versículo 12: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo ele fala para os tessalonicenses reconhecerem o valor e respeitarem a sua liderança, aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus para guiá-los e ensiná-los. Versículo 13: E que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Paulo ele fala que os tessalonicenses deveriam ter em máxima consideração seus líderes e amor por eles, pela tarefa e trabalho fiel que os líderes desempenham na igreja do Senhor. E Paulo acrescenta: vivam em paz uns com os outros. A igreja deveria respeitar sua liderança para viver em harmonia. Versículo 14: Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Paulo fala sobre 3 classes dentro da igreja, ou sobre 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Os desordeiros, que são os preguiçosos, que deveriam ser aconselhados firmemente. Os de pouco ânimo são aqueles que qualquer luta desanimam, sempre pensam em parar, desistir, desanimar. Esse tipo de pessoa deve ser encorajada e animada. E os fracos são aqueles que vivem caindo em pecado. Eles acham que não conseguem vencer o pecado. Eles dizem que são fracos e o pecado é mais forte. Paulo fala para os líderes ajudarem essas pessoas na fé e terem paciência com todos eles, essas 3 classes de pessoas na igreja. Versículo 15: Vede que ninguém dê aos outros mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Paulo ele orienta a igreja que ninguém pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, procurando em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e até para aqueles que não são cristãos. E Paulo dá uma ordem para a igreja: regozijai-vos sempre. Paulo fala para os tessalonicenses se alegrarem sempre, porque a fonte da alegria cristã é o Senhor Jesus. A alegria do cristão não depende das circunstâncias, porque é fruto do Espírito Santo. Ela é gerada através do relacionamento com Cristo. E ele diz no verso 17: orai sem cessar. Paulo fala para os tessalonicenses que deveriam ter uma vida de oração constante. Essa comunhão em oração com Deus, seja falada ou até orando em espírito de oração, o cristão pode orar em qualquer lugar e horário, seja falando ou em espírito de oração. Versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo fala que o cristão deve, em todas as circunstâncias, dar graças a Deus, não porque ele é um masoquista e gosta de sofrer, mas porque ele sabe que Deus é poderoso para tornar todo o mal em bem na sua vida. Paulo não está falando para o cristão agradecer por um mal moral, tipo uma traição ou até mesmo por um filho nas drogas. O que Paulo está querendo dizer é que o cristão vai passar por dias maus, por aflições, por provações, e diante disso ele deve louvar a Deus e agradecer, porque sabe que, como Jó, que em breve o seu Redentor se levantará em seu favor. Ele diz no versículo 19: não extingais o Espírito Santo. Paulo fala que o cristão não deve apagar a influência do Espírito Santo na sua vida. Isso acontece
quando rejeitamos a voz do Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados, dos maus caminhos, Ele que fala ao nosso interior para obedecermos a Deus e a Sua palavra. Porém, se não dermos ouvido e endurecermos o coração, a Sua voz e Sua influência sobre a nossa vida vai se apagando cada vez mais. Paulo diz no versículo 20, não desprezeis as profecias. Paulo fala que não devemos desprezar a pregação da palavra de Deus, porque ela nos levanta, corrige dos nossos erros e pecados e nos encoraja, ela nos anima e nos consola. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Paulo fala que o cristão precisa ter discernimento espiritual para julgar a palavra enquanto está sendo pregada, para saber o que vem da palavra de Deus, se vem do homem ou vem do próprio Deus ou até mesmo do diabo. Aquilo que vem de Cristo, o cristão deve receber, mas aquilo que vem do homem, ele deve descartar. O cristão não pode aceitar e receber tudo que é falado. Ele deve provar o Espírito e examinar a palavra que está sendo ministrada. Versículo 22. Abstendo-se de vós toda aparência do mal. Paulo fala que o cristão deve fugir de fazer alguma coisa má ou errada, porque ele se preocupa e cuida do seu testemunho. Devemos fazer como José, que fugiu diante da mulher de Potifar para não pecar contra Deus. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele ora a Deus e pede que santifique os Tessalonicenses